Fala, Rodrigão. E aí? Turma, grande parte das pessoas que se aproximaram de Deus na Bíblia se aproximaram de Deus com uma certa, digamos assim, uma certa formalidade. Muitos dos personagens bíblicos perceberam em Deus a sua grandeza, a grandeza de Deus, e aí chegaram diante de Deus com bastante cuidado, compreendendo o tamanho de Deus e o tamanho da gente. Eu acho que é uma abordagem bem sábia. Chegar diante de um Deus grande, enorme, poderoso, com bastante cuidado. São pessoas que sabem que estão diante do Senhor, soberano Rei do Universo. No entanto, alguns homens, ao longo da revelação bíblica, se achegaram diante de Deus demonstrando uma outra atitude. Algumas pessoas na Escritura desenvolveram com Deus uma proximidade, uma intimidade, um tipo de relação com Deus tão profunda que é uma relação de muita sinceridade e transparência. Uma relação em que a proximidade supera algumas barreiras de formalidade. Não foram muitos. Esses homens que conseguiram ultrapassar o que eu chamaria a barreira da majestade de Deus, porque Deus é rei, ele governa, ele é soberano. Esses homens, obrigado filho, que conseguiram ultrapassar essa barreira, são homens que em algum momento da sua existência conseguiram abrir o coração diante de Deus, abrir o coração de uma forma muito real, muito verdadeira e às vezes até honesta demais para os nossos padrões. Isso não é comum. Me refiro, por exemplo, a um homem como Moisés, que chega diante de Deus, e olha o que a Bíblia fala da relação entre Moisés e Deus, que diz assim em Êxodo 33:11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E talvez por isso que Moisés chega para Deus um dia, em Êxodo capítulo 5, 22, e pergunta, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Ou então, no Êxodo 32, Moisés chega para Deus e diz assim, mas agora eu rogo ao Senhor, perdoa o pecado do povo, senão risca-me do livro que escreveste. Um amigo que tem coragem de chegar diante de Deus e fala, quer saber? Ou o Senhor perdoa, ou o Senhor me risca. Mas o texto que a gente vai estudar hoje não é sobre Moisés. Pode ser então sobre talvez um Jeremias, que nós estudamos hoje na EBD, que chega escreve as suas lamentações dizendo, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da ira do Senhor. Lamentações capítulo 3. Sim, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. E ele voltou sua mão contra mim, não uma vez, mas o tempo todo. Lamentações capítulo 3, versículos 1 a 3. Jeremias é um profeta que tem essa proximidade a ponto de falar isso sobre Deus e com Deus. E é o mesmo Jeremias que no capítulo 3 diz, todavia quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, quando ele diz isso no versículo 21. Mas não é sobre Jeremias que a gente vai falar hoje. Eu lembro ainda de Jó. E Jó foi um homem realmente excepcional. A gente viu Jó em Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ele é colocado como um dos 3 grandes homens na sua santidade, diante de Deus na Escritura. Jó, Noé e Daniel. E da noite para o dia, Jó perde tudo. Perde os seus bens. É ruim, né? Perder tudo, não é? Quebrar, não é? É ruim. O dele quebrou literalmente, a casa caiu.
Jó perde os seus servos. Para alguém que é rico como Jó, deve fazer falta. E Jó perde os seus 10 filhos. 10 filhos. E por último perde a sua saúde. E Jó, nesse processo de tentar compreender o que está acontecendo, olha algumas palavras que Jó deixa registradas no seu livro, olha lá. Capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Que esse dia desapareça. Capítulo 3, versículo 11, por que eu não morri desde a madre e saindo do ventre não expirei? Por que eu não morri na hora que eu nasci? Ou no capítulo 3, versículo 16, por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê? E no capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Ou então, por exemplo, no capítulo 23, Jó diz assim: por isso eu fico apavorado diante dele. E pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. E ele continua: contudo, eu não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. E quem fez isso é Deus. Não é à toa que Jó termina o seu livro no capítulo 42, versículo 5, quando Deus finalmente dá o livramento para ele. Ele diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido falar ou já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, Jó passa por todas essas dores, essas orações, esses lamentos, e ele percebe o seguinte: tudo isso que eu passei me fez crescer em conhecer quem Deus é. Antes eu te conhecia de ouvido, agora eu te vejo. Mas isso não é um texto sobre a vida de Jó que a gente vai estudar. Há um último personagem no Antigo Testamento que também passou terríveis lutas. Mas que nessas lutas ele conseguiu expressar o que ele sentia. Ele desenvolveu com Deus a intimidade de poder falar o que ele está sentindo. Uma proximidade, uma sinceridade com Deus que poucos tiveram. Deixa eu dizer o seguinte: tem muita gente que vive muito bem com Deus a uma certa distância. Crentes muitas vezes, homens de Deus. Na Escritura tem gente que é crente e está bem e vive, está tudo bem e fica meio longe. O Senhor trata com respeito. Mas há alguns que querem mais. Há alguns que é dada a oportunidade de se aproximar mais. E esses conseguem de alguma forma expressar diante de Deus o que eles realmente pensam e sentem. E o último personagem que eu quero lidar, e sim, eu quero falar dele agora, de um salmo que ele escreveu. Eu me refiro ao pastor, ao soldado, ao rei Davi. E hoje nós vamos estudar de Davi um dos seus salmos mais doídos. Por ser doidos, se não tivesse acento. Um dos seus salmos mais doloridos. Um salmo feito por um homem que percebe que está próximo de Deus, mas que sabe quanto isso dói. E ele vai registrar aqui das suas palavras mais duras e mais honestas e mais sinceras do que ele sente e do que ele está passando. Palavras duras endereçadas ao Rei do Universo. Abra comigo então, Salmo 39, Salmo de Davi. 13 versículos apenas, o Salmo 39. O salmo de um homem que está sendo esmagado pela mão de Deus. Diz assim o Salmo 39, a partir do versículo 1, diz assim:
Eu disse: eu vigiarei minha boca, a minha conduta, não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. E enquanto eu me calei resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. O meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. E então eu comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como uma sombra, e em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Essas são as últimas palavras doces do Salmo aqui. Versículo 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. E agora ele começa. Eu estou calado. Eu não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Eu fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, tu destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Foi combinado, foi combinado. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não funcionou. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois eu sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Foi uma semana muito complexa para mim, com certa tristeza, muito trabalho, e eu fiquei pensando sobre o que pregar. E eu não vou seguir o texto de Atos hoje, como vocês já perceberam. Atos tem sido uma experiência fantástica para mim e para a nossa igreja. Mas eu acabei caindo meio que por acaso num dos textos que é mais triste. Um dos textos mais tristes de toda a Escritura. E é um texto que tem até um certo preconceito entre os comentaristas bíblicos. E eu encontrei apenas 2 artigos que comentavam esse salmo. E os 2 artigos indicavam que esse salmo foi retirado do lecionário de uma denominação porque o salmo era pesado demais. E o título que eu estou dando para esse nosso estudo aqui é algo que tem que ver com a Dona Ângela aqui. Dona Ângela. Eu me lembro na infância, na adolescência, uma época eu estava com algumas dificuldades para dormir. E eu senti uma dor na canela. Já sentiu dor na canela? E aí eu falei: ô mãe, não estou dormindo. Estou com dor na canela. Ela olhou com todo aquele olhar maternal e fez aquele diagnóstico extremamente preciso e disse: isso é dor de crescimento. Já teve esse diagnóstico? Já teve? Não sei se é real esse diagnóstico, tá, Dona Ângela? Mas é uma excelente analogia. Existe dor em crescer. Eventualmente existe dor em amadurecer. Existe dor em ver a realidade como ela é. E esse salmo é um salmo de alguém que está experimentando as terríveis, as difíceis, as esmagadoras dores de amadurecer no seu relacionamento com Deus. É um salmo de profunda expressão da dor
e do aborrecimento de Davi com Deus, e a gente vai ver coisas aqui bem terríveis. Mas se eu fosse resumir o que uma das propostas de entendimento históricas dos comentaristas aqui desse salmo, e os comentaristas mencionam esses personagens que eu trouxe para vocês, Moisés, Jó, e mencionam Davi também, Jeremias, mas o que eles mencionam é que para alguns homens, e o que me aparece nesse texto é que Davi está experimentando que amadurecer com Deus implica expressar, ou implica a expressão honesta das nossas angústias. Esse salmo existe para mostrar que se a gente quer mais do nosso relacionamento com Deus, em algum momento a gente vai ter que começar a expressar honestamente as nossas angústias. E eu estou propondo esse salmo, essa expressão aqui, a partir de um homem que já se relaciona com Deus, que já experimenta uma realidade de ter confiado em Deus para a sua salvação. É um salmo de alguém que, Davi, já se olhou perdido diante de Deus e clamou: Senhor, me salva. E eu digo isso porque a gente precisa colocar as coisas da forma correta. Todo ser humano precisa perceber essa sua realidade de perdição diante de Deus. Precisa perceber. Precisa olhar para o Criador e falar: o Senhor é santo, eu não. Eu preciso de um Salvador, me salva. Todo mundo precisa fazer isso. Davi já fez. Nós que estamos no Novo Testamento temos uma vantagem. A gente viu como isso processa na cruz em Jesus. Jesus paga um pecado que era meu, que era seu. Quem está no Antigo Testamento como Davi, ele tem ainda que esperar o que vai acontecer. Mas ele sabe que Deus salva. E ele confia nisso. Só que a salvação, essa compreensão de que estamos perdidos e que Deus nos salva, ela não é tudo, ela é o começo de entrar num processo de relacionamento com Deus. Antes disso, antes de confiar em Cristo, não tem relacionamento com Deus. Na salvação agora tem, mas a salvação é o começo. E Davi é um homem que já serve a Deus. Só que nesse serviço com Deus existem níveis de proximidade. E como eu falei para vocês, algumas pessoas se contentam apenas em ter essa salvação. Tá bom, já é bom, é melhor do que não ter. Quem já perdeu parentes que não são crentes sabe, é melhor ser crente, ainda que seja um crente ruim. Mas de alguma forma nós que estamos nessa salvação, que já somos crentes, nós vamos perceber que existem níveis de proximidade com Deus. E o que eu estou chamando aqui desse amadurecer com Deus, são pessoas que cresceram nesse relacionamento com Deus a ponto de poder orar as orações mais difíceis que alguém pode orar. Alguém que pode expressar as suas angústias, suas dores, com honestidade e transparência. E é isso que Davi faz aqui nesse salmo, extremamente honesto. E o salmo começa, ele é interessante que Davi ele não quer falar. Os 3 primeiros versículos dizem assim: eu disse, vigiarei minha conduta e não pecarei em palavras. Não vou falar. Senhor, não vou falar. Vou ficar quieto. Porém mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Tem gente aqui me atazanando, eu não vou falar. Versículo 2: enquanto eu calei resignado, não vou falar. Eu me contive inutilmente. O que aconteceu, diz o Salmo, a minha angústia aumentou. Estou quieto e a coisa está pior. E no versículo 3 ele chega e diz: o meu coração ardia-me no peito. E enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Aí ele está começando, ele não está aguentando. E aí ele diz: então eu comecei a dizer, agora ele vai falar. Já passou por isso, né? Eu preciso, e a coisa vai, chega uma hora, ele põe para fora. E ao falar com Deus, ele fala daquilo que ele sente. Amadurecer então implica a expressão honesta das angústias, e eu quero trabalhar nesse salmo rapidamente
3 angústias de Davi aqui. 3 angústias, assim, bem pesadas, que ele percebe e ele expressa aqui. E a primeira angústia que Davi expressa está nos versículos 3 a 7. Olha lá o que Davi diz nos versículos 3, no versículo 4 a 7, na verdade. Olha o que ele diz aqui. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, e em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Eu quero começar a trabalhar com vocês, então, a primeira angústia de Davi. E eu vou começar com esses versículos, depois vou fazer uma menção a um outro versículo desse salmo aqui. E a primeira angústia de Davi tem que ver com a demora de Deus. Quando você olha o texto, você fala, nossa, é um salmo sobre a brevidade da vida. Que legal, quanto tantos salmos. Até tem música, né, que fala da brevidade da vida. O Cazuza canta, o tempo não para, né? Ah, que legal, né? Um salmo do Cazuza, né? Não. Observe como é um salmo que essa vida ser um sopro, ela é comparada com o que existe no versículo 11. Olha comigo o versículo 11. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. A gente já está vendo aí a segunda razão de angústia, ok? Disciplina. Falei, desculpa. Não? Mas olha lá. Ele diz assim, como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Quando ele diz como traça, a indicação aqui é que Deus ele vai corroendo vagarosamente aquilo que a gente mais gosta nessa vida. Nesse caso de Davi aqui. Sabe por quê? É um salmo em que Davi percebe o seguinte, a minha vida é curta, está acabando. Gente, com toda sinceridade, eu estava com 15 anos de idade. Eu pisquei os olhos, eu estou casado há 21, tenho 2 filhos e estou com 46. Eu estou com medo de piscar de novo. Só que a gente tem pressa, porque a nossa vida é rápida. Mas sabe de uma coisa? Deus não tem pressa. O problema é que Deus não tem pressa. Uma das angústias de alguém que tem uma vida breve, tão curta, é que no trato conosco, Deus não tem pressa. E no trato disciplinar com Davi, que vai ser o tema já já, Deus não tem pressa. Ele vai exercer disciplina por bastante tempo. Eu me lembro de alguns adolescentes que usavam fralda na igreja. Não era você, Mateus. João Palombelo, eu lembro de você de fralda na igreja, mas você era criança, já faz um tempinho. Gente, você imagina aquela época de criança em que a gente apanha no bumbum, sabe? Você imagina isso postergar por 30 anos. Davi está dizendo o seguinte, olha, Senhor, está demorando para resolver a vida, tu continua apanhando. Não vai parar, não. A vida é um sopro, passou. Eu me lembro da história de uma família que usava o método bíblico de educação de filhos, um método extremamente amoroso. O método bíblico de educação de filhos, que é muito amoroso, chama-se uso da vara. E uma história muito interessante em que já era uma criança um pouco mais crescidinha e ela aprontou e o pai começou a dar um sabão, né? O famoso sabão na criança. Por que você fez isso? Sabe aquela história, né? E sendo uma criança de uma família que educa biblicamente seu filho,
A criança chegou para o pai e disse assim: pai, bate logo no meu bumbum, mas só vai logo, por favor. Porque no bumbum é rápido. Mas para um adulto, não é rápido. Muitas vezes Deus demora. É a ideia, sabe? A carne está meio cara ultimamente, né? E quando a carne é muito dura, o famoso bife do Superman, conhece o bife do Superman? Não? Tem nervos de aço, né? Como que você faz para amaciar o bife do Superman? Você precisa de duas coisas: ou pressão ou tempo, certo? Para Davi, para amaciar Davi, Deus usa a pressão e usa tempo. Davi vai apanhar e vai apanhar e vai apanhar por bastante tempo. Porque Deus não tem pressa. Aliás, o normal de Deus é trabalhar com a gente no longo prazo. Quando eu servi o exército, aquilo que eu não posso dizer que o Maurício fez junto comigo, eu já não tenho mais certeza de nada nessa vida, né? Mas a primeira vez que nós pegamos guarda, ali no fim de semana, são 24 horas guardando o quartel, e eu não sei que posto o Maurício ficou, fiquei curioso para saber, mas eu me lembro que eu cheguei cedo e escolhi lá ver um tal de... Eu acho que era P4, eu preciso consultar depois o Maurício, mas eu acho que era o P4, até esse posto foi excluído depois. Eu falei, nossa, tem um posto vazio no horário que eu quero. Fui lá e coloquei lá, Vazen, né, que era o meu nome de guerra, o Vazen. Vamos chamar de Vazen no exército, né? Depois, graças a Deus, surgiu o Waze, né? Que o pessoal sabe escrever meu nome agora, só colocar um N depois, tá tudo certo. Mas enfim, nessa época não tinha Waze, e eu falei, P4. O P4 era um muro de 3 metros dentro do quartel, e tinha que ficar guardando o muro. Passava todo mundo ali. Então, é um lugar que você não pode nem dar uma encostadinha. Com arma cruzada ou com fuzil aqui. São 4 períodos de 2 horas. Você imagina ficar diante de um muro, um jovem de 18 anos. Por 2 horas. Rapaz, você quer morrer. Aí você descansa 4 horas, mais 2 horas. Descansa 4, mais 2 horas. Descansa 4, mais 2 horas. Deus trabalha no P4. Tem que esperar. Mas esperar, esperar, esperar. E Deus faz isso justamente para que a gente perceba em algum momento que, Senhor, não estou aguentando. Preciso falar. Está demorando, eu vou falar, então não estou aguentando mais. E nessa oração a gente pode ser honesto, Senhor, minha vida está passando e não resolveu o que eu preciso, o que eu estou sentindo, a dor que eu estou sentindo. Quando os irmãos da igreja ficam doentes ou eventualmente são internados e dá tempo de eu ir visitá-los, eu tenho uma frase que eu falo muitas vezes. Tem algumas, né? Mas tem uma que eu falo muitas vezes. A pessoa chega às vezes no hospital e todo mundo no hospital fala assim: ai, tá tudo bem, né? Tá lá o camarada deitado com soro, né? Eu acho que amanhã já vou para casa. Aí eu olho, faço uma avaliação, né? Falo, olha, Mas quando eu percebo, e a gente já tem, né? Vai percebendo, falo, eu acho que vai demorar, né? Pensa comigo, falo, tá bom. Então eu falo assim, o Jeff sabe dessa frase, eu falei. Se prepara, não para um dia de luta. Um dia todo mundo luta. Tá bom. Se prepara para uma longa batalha. Se você sair amanhã, tá tudo bem. Mas pode ser que demore meses. Anos. Se você se preparou para uma batalha de anos e demorou 2 dias, você saiu em paz. Opa, acabou. Mas se prepara para uma longa batalha, porque diante de Deus, muitas vezes, é assim
que Deus faz. Lá em casa nós estamos plantando horta, né? E recentemente nós plantamos ali 2 canteirinhos, né? E a Aninha plantou um canteirinho, eu plantei o outro, e até ela tá me zoando porque minha pimentinha ainda não saiu, né? Mas eu acho engraçado, eu falei para ela, daqui a 60 dias eu tô comendo pimenta. Pode anotar aí, anota aí. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 16 de outubro. Pro Natal vai ter pimenta. Pode dar 70 dias, vocês me dão? Dá 10 dias a mais. Mas Deus não trabalha com a gente com horta, não. Horta você come em 60 dias. Deus trabalha com a gente plantando árvores. Eu tô com a minha mexerica lá. Ano passado Deus deu 2 mexericas que os passarinhos comeram, desgraçados, né? Aí eu falei, não, esse ano a árvore tá maior, agora vai, né? Cara, deu uma flor. 3 anos de mexerica, uma flor. Sem contar que ela pode morrer desse ano pro próximo. Não tem mexerica ano que vem. Mas Deus trabalha no longo prazo. Vai ter mexerica daqui a 10 anos. Se Deus quiser. É assim, é no longo prazo. Eu me lembro, na pandemia. Começou a pandemia, foi aniversário da minha sogra, fizeram um Zoom ali, né? Está aprendendo a usar e tal, né? É engraçado, as pessoas ficavam assim, né? E era comecinho de abril de 2020. Apostamos sobre quanto tempo ia durar a pandemia. Quem apostou mais longe chutou o 15 de maio de 2020. Deus trabalha no longo prazo. Longo prazo. Deus planta árvores. E Davi percebe isso e ele está apanhando no longo prazo. Porque amadurecer no relacionamento com Deus implica eu expressar as minhas angústias diante dele. E para isso vir, às vezes é necessário tempo. E a gente tem que lidar com a primeira angústia, que é essa demora de Deus. Mas a segunda angústia que eu já falei para vocês, e essa é terrível, para Davi foi terrível, e eu quero ler para vocês, a angústia de Davi aqui, está nos versículos 8 a 11, ele vai amadurecer ao expressar honestamente o que ele sente a partir da disciplina de Deus. Veja o que diz versículos 8 a 11. Livra-me de todas as minhas transgressões. Opa! Já sei que tem transgressão aqui. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Deus já está atuando aqui. Ele está falando, Senhor, põe um limite aí no que você vai fazer. E agora começa. Eu estou calado, eu não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isto. O Senhor é responsável porque eu estou passando. E ele começa a pedir agora, Senhor, afasta de mim o teu açoite. Eu fui vencido pelo golpe da tua mão. Sim, tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. E como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Quando Davi tem essa liberdade de falar da demora de Deus, a demora não é o pior. Ele fala da demora, ele fala que a vida está passando, mas Davi começa a falar da causa da sua principal angústia, que é a disciplina de Deus. Turma, a Bíblia retrata o nosso Deus, para aqueles que já são crentes, que são filhos de Deus, ele retrata Deus como nosso Pai. E aí tu não fala, Jesus fala para orar e fala, Pai nosso, olha que bonito, né? Nosso Pai, não é só meu, é seu, é nosso Pai. Todo mundo que é crente é nosso Pai. Só que tem outro lado. Nessa denominação Pai, a Bíblia diz que o Senhor é um Pai que disciplina seus filhos. Provérbios 3:11 diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja bem. Você fala, puxa, né? Provérbios, que texto, né? O Senhor disciplina quem ama. E aí o autor de Hebreus pega o texto de Provérbios e fala o seguinte, agora eu vou piorar o texto.
Em Hebreus 12, o autor de Hebreus pega o texto da disciplina e diz assim, Hebreus 12, 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha, ele repete as palavras de Provérbios. Aí ele começa. Suportem as dificuldades, as tribulações, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas olha agora, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Legal ser filho, não é? Ser filho de Deus é bom, mas tem um preço. Apanha. Famosa história, dona Ângela, seus manos. Famosa história. Pai, mas todo mundo faz isso. Filho, você não é todo mundo. Senhor, todo mundo faz essas coisas lá fora, não acontece nada. Você não é todo mundo. E Davi reconhece que está sofrendo pela sua transgressão. Ele sabe que deve sofrer. E ele errou feio. A gente não tem certeza nesse salmo sobre qual disciplina Davi está falando, porque ele recebeu algumas. Aliás, só um parênteses aqui, nem todo sofrimento é disciplina. Ok? Mas o texto de Hebreus indica que é uma forma de Deus trabalhar com a gente. Mas Davi merece. Moisés, Jó, esse que eu citei, Jó não merece. Davi merece. Mas mesmo merecendo, dói. Alguns comentaristas mencionam que Davi está falando de alguma doença. Eu não tenho a menor ideia de onde que tiraram essa ideia. Menor ideia. Mas outros mencionam que Davi está falando da perda de alguém querido. Porque no versículo 11 diz: como traça, Deus destrói, ou tu destróis, o que o homem mais valoriza. E no versículo 12 ele diz: não sejam indiferentes ao meu lamento. E essa palavra lamento indica que ele está chorando a morte de alguém. Eu me lembro de algo que Davi perdeu por causa de um pecado e que ele lamentou profundamente. Quando Davi adulterou com Batseba e depois mandou Urias, o esposo de Batseba, ser morto ali no campo, ser colocado num lugar que ele seria morto, ele ficou um tempão sem se arrepender, tomou Batseba como esposa. E depois de um bom tempo, de vários meses, talvez de algum tempo, de 1 ano, 2 anos, chega Natã, o profeta, cria toda aquela história da ovelhinha, tinha um homem que tinha várias ovelhinhas e tudo mais, e Davi fica revoltado com a história, quem é esse homem, tem que matar, não sei o que lá, e aí Natã diz assim, segundo Samuel 12. Então Natã disse a Davi: você é esse homem que roubou a ovelhinha do outro. E assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa, as mulheres do seu senhor, dei a nação de Israel e Judá, e se não for suficiente, eu teria lhe dado ainda mais. Mas por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele? E aí começa. A espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Tita para ser sua mulher. E ele começa: e da sua própria família trarei desgraça sobre você. Eu tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos, darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia.
E você fez isso às escondidas, eu vou fazer isso diante de todo Israel. E aí Davi, olha lá, versículo 13 diz para Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, cara, é ruim quando tem entretanto. Fala, você não morrerá. Ufa, né? Mas olha agora. Entretanto, uma vez que insultou o Senhor, o menino morrerá. Sabe quem é esse menino? É o filho que ele estava tendo com Batseba. E o texto vai seguir e vai dizer que Davi implorou a Deus em favor da criança. Eu consigo ver Davi de joelhos, com o rosto no chão, falando: Senhor, salva meu filho. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. E aí vai para o versículo 18 e diz assim: 7 dias depois, a criança morreu. Depois de perder esse filho, um dos filhos de Davi estupra sua meia-irmã, chamado Amnon. Absalão, filho de Davi, mata o seu meio-irmão. Depois Absalão se revolta contra Davi e é morto em combate. 3 filhos. Davi perdeu 3 filhos e teve uma filha estuprada por um meio-irmão. Nesse processo de crescimento, de dor merecida de Davi, ou imerecida como a de Jó, a realidade é que a disciplina de Deus traz muitas angústias. E é mais fácil entender Davi apanhar do que Jó. Jó perdeu 10 filhos e não merecia. E é incompreensível lidar com Deus nessas perdas tão doloridas. Na época de seminário, eu me lembro que foi um pastor pregar na capela e ele tinha perdido um filho, adolescente. E ele contou a história dele e contou a história de um pastor amigo dele que perdeu seu filho também. E ele contou a história desse outro pastor dizendo o seguinte, que o pastor ele ficou muito abatido, o filho morreu, acho que foi de câncer, num acidente, foi uma morte trágica de um jovem. E esse pastor chorava muito e uma pessoa da igreja tentou consolar esse pastor pela perda do seu filho e disse o seguinte: pastor, fica tranquilo, Deus vai usar isso para melhorar seu ministério. Sabe o que o pastor respondeu? Eu não quero melhorar o meu ministério. Eu quero meu filho de volta. Eu entendo esse pastor. Eu entendo. Davi perdeu 3 filhos. Uma dor que vai doer até o último respiro, suspiro que ele der. Veja, Davi não perde a sua fé. Ele vai dizer no meio do salmo: a minha esperança está em ti. Senhor, não é nada... eu te amo, eu confio no Senhor. Mas está doendo. O salmo nos autoriza a dizer: Senhor, pega leve, porque está doendo. O salmo existe para a gente poder expressar as nossas dores de quando Deus esmaga a gente. E às vezes a gente tem vontade de falar: Senhor, pega leve, está doendo demais. É o tempo todo, até o fim da minha vida que eu vou ter isso. Mas a realidade é que a dor ou a disciplina é um componente de todo mundo que vai querer amadurecer nesse relacionamento com Deus. E o salmo termina com uma última angústia de Davi. Tá pesado, né? Mas vai terminar, ok? Vai terminar. Uma última angústia de Davi que eu não consegui colocar com D. Tudo bem? Tudo bem? Eu ia fazer com D, mas não ia ficar muito textual, né? A última angústia
que vai aproximar Davi de Deus. Versículos 12 e 13 é o silêncio de Deus. Eu ia colocar como distância de Deus, mas a ideia aqui é silêncio de Deus. Deus que demora, um Deus que quando aparece para disciplinar, e um Deus que muitas vezes fica quieto. Olha o que diz versículos 12 e 13. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Gente, quando diz grito de socorro, não interprete isso como uma figura de linguagem, tá? Há um grito aqui. E ele diz agora aqui, olha, lê comigo aqui. Não sejas indiferente ao meu lamento. Pois eu sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. O salmista então apresenta o último ingrediente terrível que amadurece esse relacionamento, que é a compreensão do silêncio de Deus. E o silêncio de Deus está presente nessa expressão, não sejas indiferente ao meu lamento. O silêncio então de Deus é interpretado por Davi como uma possível indiferença. Davi está orando e não tem alívio. E ele fala, não seja indiferente. Deus não está indiferente. Davi sabe que não. A gente tem revelação suficiente sobre Davi para dizer que Deus se importa. Mas sejamos sinceros, quando Deus não se mostra para a gente de alguma forma, parece indiferença. E ele honestamente diz, Senhor, não seja indiferente. Sabe o que é duro, turma? Sabe o que é bem duro para a gente? Muitas e muitas vezes, a realidade é que Deus opera conosco no mais absoluto silêncio. Às vezes em épocas sem um versículo, sem um sermão, sem um ombro amigo, sem um irmão em Cristo que tenha condições de aliviar a nossa dor. A gente pede livramento, não é que só não vem o livramento, não vem nada. Deus parece indiferente. E Davi, inclusive, fala, estou parecendo um estrangeiro para você. Eu e o povo aqui. Eu estou sendo solenemente ignorado. Deixa eu dar uma perspectiva para vocês do que eu penso sobre o silêncio de Deus quando até a leitura bíblica parece vazia e talvez seja só a nossa percepção um problema. Mas deixa eu dar uma perspectiva que eu entendo sobre o silêncio, o que é. Quando a gente não tem muita intimidade com alguém, você pega uma carona, você sabe, encontra alguém, você é obrigado a sentar numa mesa, num casamento, num evento, com alguém que você não é muito amigo, não conhece, está se conhecendo, são colegas, né? Quando a gente não conhece as pessoas, o silêncio muitas vezes é meio constrangedor, não é? Você fala, está no carro, né? E aí você tenta ser agradável, conversa e acaba falando bastante e tal, porque é desagradável. Mas observe o seguinte, as pessoas que nós temos intimidade, nosso cônjuge, os nossos filhos, nossa família, pessoas muito próximas. Às vezes você está no carro, às vezes você está na sala, às vezes está no jantar, e todo mundo senta pertinho, está tudo bem, e a gente fica em silêncio. Com pessoas com quem nós convivemos há bastante tempo, a gente não precisa ficar falando o tempo todo. Silêncio, às vezes, é ruim, mas também é um sinal de intimidade, de compreensão, de conhecimento. Deus não precisa ficar intervindo o tempo todo na nossa vida para a gente perceber que Ele é próximo. Ele já é o nosso Deus. Ele já é o nosso amigo. Ele já é o nosso Salvador, se você é crente. Assim, há uma certa intimidade nessa relação em que se permite o silêncio de Deus. E quando o povo é um povo de Deus, me parece que o silêncio ele é dessa natureza da normalidade da vida.
E parece que Deus coloca o silêncio dele para que a gente tome em algum momento a iniciativa da gente quebrar o silêncio. Às vezes o silêncio de Deus é só uma oportunidade para alguém começar a falar. Talvez a gente. Que é o que ele faz no Salmo com Davi. Davi está querendo manter Deus está em silêncio. Davi está querendo manter o silêncio dele. Davi não aguenta. Ele fala. E ele registra o que ele está sentindo. Porque me parece que essa distância que Deus impôs ali é para que Davi consiga expressar. Talvez o silêncio que a gente perceba de Deus às vezes é para que a gente tenha um incentivo a falar, a orar. E o Salmo termina nesse incentivo para Davi falar com uma oração terrível, uma palavra terrível de Davi, que tem duas interpretações possíveis, uma ok e uma péssima. Mas interpretações, só para vocês saberem, versículo 13 é assim: desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Um comentarista mencionou, Davi está dizendo assim: Senhor, desvia de mim a sua fúria para que eu tenha alegria e morra em paz. É possível? É possível. A segunda interpretação, que é bem possível, eu até gosto mais, pela sinceridade, a interpretação, com todo respeito, Deus sabe. Senhor, me deixa um pouco quieto. Me deixa um pouquinho. Para que eu respire um pouquinho e depois acabe os meus dias. E eu gosto dessa interpretação porque ela tem que ver com essa sinceridade que o Salmo tem. Parece que é mais coerente. Olhando o que um Jó disse sobre Deus, o que um Moisés falou com Deus, me risca. Pode riscar do seu livro aí. Olhando o que o Jeremias falou, eu acho que é mais coerente pensar que homens que desenvolvem uma intimidade, uma proximidade com Deus, eles conseguem expressar palavras bem difíceis às vezes. Senhor, me deixa um pouco, me deixa quieto. Seja como for, turma, o que eu gosto desse salmo é que é uma forma de Deus, todos esses aspectos de angústia, é uma forma de Deus provocar em nós esse desejo por nos aproximarmos dele e expressarmos o que estamos sentindo. Salmo bem diferente, só para vocês saberem, existe uma profusão de outros salmos de Davi, super positivos, e que ele agradece a Deus, a esperança dele. Então, Senhor, o Senhor é a minha porção, quem tenho eu além de ti? Enfim, essa é a maioria. Mas há momentos assim. E esses momentos também são palavra de Deus. Amadurecer com Deus implica, então, uma expressão honesta das nossas angústias relativas à demora de Deus, à disciplina de Deus e até ao silêncio de Deus. E eu quero terminar falando um minutinho ainda para vocês, algo muito simples. Turma, se você é crente, entregou sua vida a Jesus, ótimo, resolveu o grande problema da sua vida, resolveu. Mas isso não implica, o ser crente não nos isenta de lutas profundas. E se você tem experimentado nessas lutas, então, dor, a disciplina, a demora, o silêncio de Deus, pode ser um problema, mas pode ser normal. Pode compor a nossa vida com Deus. Se for o trato por algum pecado, como foi o caso de Davi, vai passar e é justo. Se for como Jó, vai passar e é soberania. Mas a gente precisa desenvolver a nossa liberdade de abrir o nosso coração diante de Deus. Ele sabe quem nós somos. Davi não blasfema, Davi não ofende, ele apenas expressa um coração de alguém que está apanhando bastante. E ele pede alívio de forma muito transparente, mostrando que até um homem como Davi também sente a tal dor do crescimento. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o texto inspirado por Deus revela que o Senhor é um Deus que continua agindo na vida dos seus filhos.
Obrigado porque não é fácil, Senhor, sofrer e ainda assim clamar ao Senhor. Mas obrigado porque é muitas vezes pelas lutas que passamos que a gente consegue expressar diante do Senhor as nossas angústias. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as minhas. E obrigado porque o Senhor tem ouvido as angústias dos irmãos aqui que clamam por socorro. Senhor, atende a nossa oração. Esse é o meu pedido e gratidão. Em nome de Jesus. Amém.